Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Então, agora a gente vai dar continuidade aí à aula, né? A aula de tecnologia dos alimentos. Agora nós vamos falar sobre tecnologia de queijos, uma vez que na aula passada nós abordamos sobre tecnologia de leite, então aí daria a continuidade. Nessa aula, vocês vão entender um pouquinho a respeito de como o queijo é produzido e como existem uma variedade de queijos sendo comercializados, né? Cada um tem um sabor diferenciado, então tudo isso vocês vão entender um pouquinho mais nessa aula de agora. Então vamos lá. Por definição, o queijo é o produto que se obtém a partir da separação aí parcial do soro do leite ou leite reconstituído, seja ele integral, parcial ou totalmente desnatado, né? Ou de soros lácteos coagulados pela ação física do coalho e de enzimas específicas, que podem também ser provenientes de bactérias específicas, de ácidos orgânicos, que sejam isolados ou combinados, todos de qualidade apta para o uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias alimentícias ou especiarias e ou condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes. Então, essa é a definição da Portaria 146, né, lá do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, é a definição que nós entendemos pelo queijo. Outra definição muito semelhante apresentada na portaria de queijo dizendo o seguinte, que é o produto fresco ou maturado, já vamos diferenciar isso, né? Obtido a partir da coagulação e separação do soro do leite, usando, né, o substrato, o leite, pode ser colocado a nata, pode ser usado leite desnatado, seja ele totalmente desnatado ou parcialmente desnatado, posso acrescentar o soro de manteiga ou uma mistura de qualquer um deles. Então, para que haja formação de queijo, é necessário em que aconteça a coagulação da principal proteína do leite, que é a caseína. Coagulando a caseína, acontece a separação do soro. Então, é isso que se espera, né? Que haja separação do soro. E essa massa proveniente, né, da coagulação é chamada de coalhada. E essa coalhada é que vai ser trabalhada para a produção de vários tipos de queijo. E é isso que nós vamos contar aqui, né? Então, nós vamos contar um pouquinho como é que é feita essa coagulação, como é que essa coalhada fica e como que nós vamos trabalhar com essa coalhada e como nós vamos diferenciar aí um queijo do outro. Bom, por definição, né, nós estamos utilizando o leite, normalmente se utiliza o leite de vacas, no entanto, o leite pode ser proveniente de vários mamíferos, como nós abordamos na aula anterior. E se tiver o queijo proveniente de outros tipos de leites de outros mamíferos, eles têm que ser descritos. Então, podem ser de cabras, ovelhas, búfalas e assim por diante, tá bom? Ainda referente à definição de queijos, inclusive abordada na portaria, né, diz o seguinte, que o queijo ele é um produto, né, que não pode conter gorduras ou proteínas que não sejam de origem láctea. Então, não existem queijos que vão ser adicionados gordura vegetal hidrogenada ou outros tipos de gordura que não seja aí de origem láctea. Bom, e vocês viram anteriormente a definição de queijo dizendo que ele pode ser fresco ou maturado. Quando nós chamamos de queijo fresco, nós falamos que são aqueles queijos que são produzidos e diretamente comercializados. Então, eles são fabricados e depois destinados aí ao comércio. Já o queijo maturado, ele acaba sofrendo uma série de mudanças, uma série de reações bioquímicas, físicas, enfim, durante um processo de maturação. Então, esses queijos, essa coalhada, depois de ter sido trabalhada, elas são armazenadas em um ambiente em que favorece essas reações e que vai transformar
os queijos e que vai dar características diferenciadas entre os queijos. Então, queijo fresco é aquele queijo que foi fabricado e vai para o comércio. O queijo maturado, não, ele fica um tempo sendo armazenado, pode ser um mês, pode ser até mais de que um ano, né? Sendo armazenados em condições específicas para dar a característica específica, né? E a variedade aí dos queijos. Para entender os processos de elaboração do queijo, nós montamos aqui um fluxograma, né? E esse fluxograma eu vou conversar aqui com vocês brevemente e depois nós vamos extraindo aí partes por partes, tá? Então, para a elaboração então do queijo, eu preciso do leite. Esse leite, seja de qualquer espécie, ele deve ser pasteurizado, salvo exceções que a portaria permite, e eu já vou conversar aí com vocês. A pasteurização normalmente fica em torno de 60, 62, 63 graus, aí que fica por 30 minutos. Posteriormente, esse leite ele vai receber ácido e também vai receber enzimas, né? Que vão ser responsáveis por formar o que nós chamamos de coalhada. Quando se forma essa massa, né, essa coalhada, uma massa gelatinosa, digamos assim, ela acontece, né, a separação, então, da proteína caseína do soro do leite. Então, precisa haver o dessoramento, né? Aí, posteriormente, se retira essa massa, né, essa coalhada, se coloca em formas, a gente chama de queijeiras, que vai fazer a moldagem. Então, nós temos aí uma variedade de tipos de queijos, né? Uma variedade em termos de formatos, que vai depender aí da forma também, né? Pode ser neste momento que aconteça a salga, então nós vamos falar um pouquinho sobre a salga, que existem alguns métodos para os queijos serem salgados, então eu vou aí comentar um pouquinho mais para frente. E aí são etapas que nem todos os queijos passam, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a maturação, então o queijo fresco ele não passa pela maturação. Existem queijos que podem ser adicionados aí corantes, tem outros queijos que podem serem adicionados até outros aditivos permitidos pela legislação. Existem os queijos que passam por um processo chamado de filagem, então a filagem ela transforma os queijos com aquela característica puxa-puxa, como uma mussarela, né, como um queijo prato. E por fim, né, também não destinado a todos os tipos de queijo, existe a defumação, que é específica para alguns tipos de queijo. Então, vocês compreendendo esse fluxograma, e claro que a partir de agora eu vou abordar etapa por etapa, que vocês vão compreender como é que os queijos são elaborados e como é que acontece essa variedade de queijos disponível no mercado.